Olá, pessoal, tudo bem? Alguns alunos me questionaram hoje sobre como é feito o cálculo do adicional noturno. Bom, então vamos à explicação de como realizar o cálculo. Primeiramente, qual é o primeiro ponto? Nós do RH precisamos analisar quantas horas de fato o colaborador trabalhou no horário noturno, que compreende das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do outro dia. Então, vamos ao exemplo. Vamos imaginar que o colaborador trabalhou 2 horas noturnas. Ele trabalhou das 22 à meia-noite. Então, vamos lá. O que ocorre? Na legislação trabalhista, nós precisamos entender como calcular a hora reduzida, porque a legislação explica que para cada uma hora noturna trabalhada, corresponde a 52,5 minutos. Então, existe uma hora reduzida que nós precisamos calcular para encontrar o valor correto do adicional noturno. Então, o primeiro ponto, antes de calcular o adicional noturno, é trazer a quantidade de horas que o trabalhador realizou, já convertida com a reduzida. Então, vamos ao exemplo. O colaborador trabalhou 2 horas noturnas. O que eu preciso para transformar isso na hora reduzida? Nós pegamos a quantidade de horas noturnas realizadas de fato, dividimos por 52,5 e multiplicamos por 60. Então, nós vamos ter o real número de horas para calcular o adicional noturno. Então, vamos lá. 2 dividido por 5,5 vezes 60, 2 horas, 29 2,29 horas noturnas. Então, é com base nesta quantidade de horas que nós iremos calcular o adicional noturno. Muito bem. Sabendo que nós precisamos calcular o adicional noturno com base em 2 horas, 2,29 horas, qual é o cálculo que nós fazemos? Eu peguei esse exemplo aqui. O trabalhador com salário base de R$ 3.000, mais periculosidade de 30%, que resulta em R$ 900. O total da remuneração do trabalhador é 3.900. Lembrando que salário é salário base e remuneração são todas as verbas que compõem aquele salário. São todas as verbas remuneratórias. Então, muito bem. Nós temos um total da remuneração de 3.900. Vamos imaginar que esse trabalhador, ele trabalha 220 horas mensais, certo? Nós precisamos dessa informação para calcular o adicional noturno. E nós vamos seguir o exemplo aplicando o percentual de 20% do adicional noturno, que é o que traz a CLT. Sempre lembrando que se na convenção coletiva da categoria da empresa, onde o trabalhador é vinculado, se tiver condição mais benéfica sobre o percentual do adicional noturno, vale a condição mais benéfica para o empregado. Então, se na convenção citar que é 50% o adicional noturno, tem que ser seguido o percentual da convenção coletiva. Nesse exemplo, eu vou seguir o percentual da CLT, que é 20%, certo? Vamos lá. Então, qual é o cálculo que nós devemos fazer? Nós devemos pegar o total da remuneração, R$ 3.900, dividido pela carga horária mensal. Então, ele trabalha 220 horas, dividimos por 220. Multiplicamos pela quantidade de horas noturnas que nós queremos encontrar, que neste caso é 2,29 horas, e multiplico por 20%. Lembrando que não é mais 20%, como a gente faz na hora de calcular a hora extra, é vezes 20%, porque o adicional noturno ele é 20% da hora, e não 20% a mais da hora, certo? Então, vamos fazer o cálculo. 3.900 dividido por 220 vezes 2,29 vezes 20%. Então, em reais, o valor a pagar de adicional noturno é de R$ 8,12. Lembrando que, sobre o adicional noturno, nós temos que calcular o repouso remunerado, certo? Então, vamos aproveitar. Como calculamos o repouso remunerado? Sobre o adicional noturno. Vamos lá. Nós pegamos o total em reais do que foi pago de adicional noturno, em reais. Então, 8,12 dividido pela quantidade de dias úteis no mês e multiplica pela quantidade de dias não úteis no mês. Eu utilizei o exemplo 25 por 6, porque é o exemplo mais tradicional. Mas nós precisamos sempre analisar no calendário do mês que está sendo pago esse adicional noturno para identificar quantos dias úteis tem naquele mês e quantos dias não úteis. Então, vamos lá. 8,12 divididos por 25 vezes 6. O repouso remunerado sobre esse adicional noturno é de R$ 1,95, certo? Me sigam para mais dicas, Isabel.brook, aqui no Instagram. E compartilhe esse vídeo com o pessoal que trabalha na tua área. Tchau, tchau.